Olá! Hoje, em nossa aula de ciências, vamos falar sobre o sistema urinário, que também é chamado de sistema excretor. Vamos lá? E aí? Então, o sistema urinário, ele é formado por dois rins, dois canais chamados de ureteres, uma bexiga urinária e um canal denominado uretra. Este sistema está relacionado às principais etapas do processo e da excreção ou eliminação da urina. Vamos falar um pouquinho de como acontece esse processo de produção da urina. Para começar, o sangue entra nos rins por meio das artérias. O sangue purificado, depois de já ter sido filtrado, sai dos rins por meio das veias. Cada rim recebe uma artéria e uma veia renal. Elas chegam aos rins e desembocam nos néfrons, que são as unidades dos órgãos. E aí? Estas unidades funcionam nos rins, que são os néfrons, são constituídos pelos corpúsculo renal e pelos túbulos renais. Os néfrons apresentam uma forma toda contorcida e é dividido em algumas subunidades, sendo elas a cápsula de Bowman ou glomerular, que envolve o glomérulo, que são amontoados de capilares onde se inicia a filtração do sangue. Em seguida, encontra-se um túbulo contorcido, que é chamado de alça de Rayleigh, e por fim, um ducto coletor. O sangue que chega lá nos glomérulos está em alta pressão e o glomérulo, então, ele vai atuar como uma membrana semipermeável, garantindo que parte do plasma passe para o interior da cápsula, onde acontece a filtração. O filtro, então, formado é semelhante ao plasma sanguíneo, não é igual, porém, ele não possui proteínas. Enquanto o sangue passa por essas regiões do néfron, começa então a produção da urina. É nesse processo que as impurezas e as excretas, os restos de substâncias que não vão ser mais utilizados pelo seu corpo, são selecionados para serem eliminados, excretadas por nosso organismo. Entretanto, este processo não só fará a eliminação de águas e substâncias desnecessárias ao nosso organismo, mas é também aí que acontece a absorção de substâncias que são necessárias para ser levado ao sangue, como é o caso, por exemplo, das medicações que a gente toma. Após esse processo de limpeza, o sangue segue seu curso por todo o nosso corpo e a urina segue até chegar na bexiga, onde vai sendo armazenada com capacidade média de armazenamento aproximado de 300 a 500 ml, até que se precisa ser eliminada. E aí nós vamos entender um pouquinho das estruturas que compõem esse sistema, que tem muita importância no funcionamento do nosso corpo. Então, as principais estruturas do sistema urinário são, primeiro, os rins. Esses órgãos estão localizados atrás do peritônio. O peritônio é uma camada que reveste a parte interna do nosso organismo, principalmente na região abdominal. Ele se desdobra em pregas, sinuosas, acompanhando todo o contorno das nossas vísceras e serve de proteção para os órgãos internos. Os rins acontecem em um par. Nós temos um par e eles ficam um de cada lado da coluna vertebral. Eles vão desempenhar funções corporais importantes. Eles vão processar e excretar a urina. Eles mantêm um equilíbrio do fluido dos eritrócitos e do ácido do corpo. Eles são responsáveis por manter os níveis de sal e ácido equilibrados no nosso organismo.
Qualquer alteração que aconteça pode causar uma mudança em nossa pressão arterial, para mais ou para menos. E aí? Bom, e os ureteres? Também se apresentam em par. Os dois ureteres são tubos com comprimento aproximado de 25,4 a 30,5 centímetros. Eles saem dos rins, coletam a urina por este e excretam elas. Eles usam as ondas peristálticas. Vocês se lembram dos movimentos peristálticos que nós falamos lá no sistema digestório? Pois é, olha só eles acontecendo aqui de novo. Esses movimentos vão forçar para baixo a urina, levando a urina até a bexiga, através dos ureteres. E a bexiga? Nossa, ela vai ser um reservatório da urina. É um órgão muscular oco, que serve de reservatório para a urina e gradativamente, quando atinge a capacidade de armazenamento suportável, o organismo envia uma mensagem para o nosso cérebro para que aconteça a eliminação da urina. Há músculos próximos ao local de junção entre a uretra e a bexiga que atuam regularmente na micção, que é a eliminação da urina. Quando nós recebemos a primeira informação que o nosso organismo precisa fazer xixi, a bexiga já está com cerca de aproximadamente 150 ml. Quando essa sensação aperta, que você já está lá, né, louco para ir ao banheiro, essa sensação, né, de que já não aguenta mais segurar, o armazenamento está aproximadamente entre 250 e 300 ml. A quantidade máxima que a bexiga consegue é de 400 a 500 ml. Percebem que o próprio organismo regula para que você consiga chegar até um local. Então você não, né, você tem um espaço para conseguir chegar a um local para fazer essa eliminação. E a uretra? A uretra é um tubo que vai da bexiga para o exterior do nosso corpo. Ela vai garantir que a urina seja levada da bexiga para o meio externo. Quando acontece de ter uma inflamação na uretra, que pode causar muita dor ao urinar e vai aumentar a frequência, a vontade de ir ao banheiro vai aumentar. Essa inflamação é conhecida como uretrite. Quando você fala assim, tá com uma infecção urinária, é exatamente esse processo. A pessoa sente mais vontade de ir ao banheiro. Porém, todas as vezes que vai ao banheiro, há uma dor que incomoda muito, né? E aí a pessoa fica com medo até de ir ao banheiro. Isso tudo é tratado com antibióticos e com a ingestão de água. É importantíssimo a ingestão de no mínimo 1,5 litro de água diariamente. Existem algumas curiosidades que a gente tem sobre este sistema. O rim de um recém-nascido é 3 vezes maior em proporção ao peso do corpo do que o rim de um adulto. O rim direito é ligeiramente mais baixo do que o rim esquerdo, devido à presença do fígado. Os rins, eles recebem cerca de 1,2 litros de sangue por minuto. Em média, um indivíduo elimina entre 1 litro e 1,5 litro de urina por dia. A presença de glicose na urina, açúcar, lembra que a gente falou que a glicose é o açúcar? Pode ser um sinal de que a pessoa está com diabetes. A proximidade da uretra feminina com o ânus favorece o surgimento da infecção urinária, se a higiene não for bem feita. O câncer de bexiga é o câncer mais comum do trato urinário. Sangue da urina, dor ao urinar,
vontade de urinar com mais frequência, mas sem conseguir realizar a micção, são alguns dos sinais que merecem atenção para que a gente fique atento aí e procure um médico. A hemodiálise é um procedimento em que uma máquina ela utiliza, né, para poder fazer todo esse processo de filtragem do sangue e de limpeza. Atualmente, são alguns processos mecânicos, mas que vão auxiliar muito nesse processo de limpeza e filtragem do sangue. Ele vai fazer toda uma função como se fosse o rim. Então, ele é chamado de rim artificial. Em 2017, o Brasil realizou aproximadamente 5.946 transplantes de rins. E aí? Vocês entenderam tudo isso? Como que é a magia deste sistema e da importância dele? Ele vai regular essa condição da pressão arterial do nosso corpo. Ele vai trazer a questão do ácido do nosso corpo, também trazendo essa função controlada. Os rins, eles vão também participar do processo de limpeza, de filtragem do nosso sangue, trazendo um equilíbrio. E aí? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia dos rins. Nós falamos lá que os rins, eles têm uma condição própria dele através dos néfrons, não é? Que são composição, que são estruturas que fazem com que todo esse processo de filtragem, de organização dos nossos rins funcione. Isso tudo funciona por quê? Os rins têm estruturas que são próprias, que são a artéria renal, veia renal, a ligação com o ureter, né? Tem um envoltório de um tecido conjuntivo todo próprio. Mas aí nós temos os néfrons. Os néfrons, eles fazem toda essa captura, né, do sangue. O sangue vem trazido pela artéria, passa por essa estrutura de néfrons. Eles são aproximadamente entre 700 mil a 1.200.000 presentes dentro dos nossos rins. Eles fazem, como lá no pulmão nós não temos lá os alvéolos, aqui são os néfrons que fazem essa estruturação de captar este sangue, filtrar este sangue, melhorar a condição, tirar dele tudo aquilo que o meu corpo não precisa mais. É lá no néfron também que começa todo o processo da produção da minha urina. E aí? Essa urina sendo produzida, ela vai ser levada para a minha bexiga. Mas o néfron, ele tem toda uma condição de trabalhar, de retirar essa condição de não preciso mais, não vou mais utilizar isso. Então, ele faz essa separação. Lá no nosso sistema pulmonar, os alvéolos tiram, né, gás carbônico e capturam gás oxigênio. Aqui, o néfron vai trazer a condição de limpeza, tirar aquilo que é resíduo, que o meu corpo não precisa mais, liberar ele junto com a urina, né, com o líquido da urina, porque a gente vai estar excretando, e devolvendo para a minha circulação sanguínea só aquilo que eu realmente preciso, tá? Ah, eu tomei uma medicação, quem vai fazer todo esse processo de filtragem e levar o que eu preciso daquela medicação para o meu organismo, isso acontece lá no néfron. Então, olha para vocês verem como tudo isso vai sendo trabalhado dentro do meu organismo sem que eu tenha aquela condição de ficar ali. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu ficar pensando o tempo todo. O meu corpo é uma máquina perfeita, que trabalha em função da minha sobrevivência. E os rins são extremamente necessários. Quando acontece algum processo deste estar em desequilíbrio, aí vão surgir algumas condições. Infecção urinária. Quem aqui já ouviu falar do cálculo renal? O cálculo renal, ele é um amontoado, que eles chamam de pedra, mas não é uma pedra, é uma junção de substâncias que não foram eliminadas, não foram excretadas, foram ficando ali se acumulando. À medida que ela se acumula, ela
causa um entupimento justamente em um néfron desse. E aí ele começa a não trabalhar da maneira correta. Parar para pensar. O que pode causar esse cálculo renal? A falta da ingestão de água, o excesso de excretas que não são eliminadas, eles vão causando o acúmulo desta condição dessas substâncias aí. E com isso é formado o cálculo renal. Existem várias condições. O néfron, se ele começa a não fazer o equilíbrio da quantidade do sal que ele retira das substâncias que eu ingeri e faz o equilíbrio aí dessa quantidade de sal, ele pode levar a uma condição, o meu organismo, a ter uma hiper na pressão. Então, eu sou hipertenso. Por que eu sou hipertenso? Porque a minha pressão está para mais. E também pode ser regulado com a ingestão de água, porque aí o néfron consegue fazer essa condição. Olha para vocês verem o quanto é importante o nosso sistema urinário. Ele vai nos ajudar. Alguém já ouviu falar assim, fulano está com ácido úrico, que é um ácido presente no nosso sangue. Ele causa danos nas nossas articulações. Ele também é regulado pelo néfron, aí no nosso rim. Mas se a pessoa não ingere água numa quantidade bacana, para fazer com que esse fluido consiga retirar de maneira mais facilitada a quantidade de ácido do seu organismo, também vai nos causar danos. E aí? Como é que fica essa condição? Então, ingerir água é extremamente importante para o funcionamento aqui dos nossos rins. É aí que os néfrons vão fazer todo esse processo de limpar, filtrar o sangue, tirar os resíduos, produzir a excreta, que é a urina, e eliminar então. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, você vai apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Vai acessar nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima!